Diga. Parece, nesse exemplo que eu falei do elefante andando, o que é curioso é que tudo que eu falei, elefante e andando, podem ser expressos pela língua, no sentido mais Isso. restrito. Se fosse, por exemplo, essa biblioteca que está aqui atrás de mim na imagem, eu não Aham. conseguiria transmitir para você exatamente essa biblioteca. Eu ia falar biblioteca, aí na sua cabeça apareceu Sim, sim. de livros, né? Mas não necessariamente a mesma que eu estou pensando. Então, Exatamente. talvez seja só, não sei se pode chamar de essência, só se transmite o essencial da ideia de elefante, o essencial da ideia de andando, o Isso. essencial da ideia de biblioteca. Isso. Existe um núcleo semântico, né, que a linguagem se encarrega de transmitir ou de sugerir. Porque a língua, veja, a língua, embora eu tenha usado a expressão que ela é o mecanismo, é a ferramenta, na verdade, ela sugere apenas. É um conjunto de sugestões, né, de sugestões semânticas. Né? Deixa eu te dar um outro exemplo que eu acho bem interessante. Quando você lê alguma coisa, quando você pega um texto e passa a ler, né, um determinado texto, o que acontece efetivamente nessa circunstância? Você tem ali uma série de caracteres, em negrito, geralmente, né, depositados numa folha de papel em branco, né, e aqueles caracteres, uma vez reunidos, formam palavras, e essas palavras reunidas numa determinada sequência te induz o pensamento, ela vai sugerindo elementos de pensamento. Né? Então, à medida que você vai decifrando, né, essa escrita, né, você vai construindo uma realidade semântica, ou melhor, reconstruindo, né, porque o texto já está diante de você. Quer dizer, ele já foi moldado, né, para sugerir determinadas ideias. Assim como a fala agora. Né? A minha fala, os meus sons que eu estou produzindo, tem a intenção de fazer com que desperte, né, no seu pensamento o conteúdo daquelas ideias que supostamente eu já tenha pensado. Né? Veja, no caso da leitura de um texto, olha só que interessante. É preciso que anteriormente você já tenha o conteúdo semântico armazenado em você como condição de deciframento. Quer dizer, se você não tiver o sentido das palavras, você pode ler o que você quiser e você não vai entender. Né? Quer dizer, a condição para que você entenda um determinado texto é que, de alguma forma, o conteúdo semântico daquelas palavras já estejam na sua mente e que aquele conjunto de associações que estão sendo produzidas e construídas sugiram ao seu pensamento algo similar ou semelhante àquilo que foi intenção do autor ao produzir aquele texto. Né? Eu vou ter que falar uma coisa agora interessante, Uhum. que é o conceito de saber alguma coisa. Uma coisa que é curiosa, né? Aí você fala uma palavra, por exemplo, você sabe o que é... A questão do dicionário. Vou pegar o dicionário como exemplo. Sim. O que é essa palavra aqui? O que quer dizer? Eu não tenho ideia. Aí você olha no dicionário, aí o dicionário fala, essa palavra quer dizer isso aqui. Isso. Às vezes coloca uma ou duas palavras para expressar aquela... Aí fala, mas isso aqui eu sei o que é. Eu só não sabia que ela também tinha esse nome. Sim. Mas aí o que parece... Poxa, então eu sabia o que era. Na verdade, eu não sabia que tinha esse nome, mas eu sabia o que era. Sim. Então parece que a gente já sabe. Tipo, agora o que acontece de você vai no dicionário, a palavra... um exemplo bobo assim, mas que isso aí ainda ajuda, mas é macambúzio. O que é macambúzio? Aí você vai lá no dicionário, a macambúzio é a mesma coisa que sorumbático. Nesse caso, você tá ferrado, que ainda ajuda muito, né? Mas, normalmente vai falar, não, é uma pessoa carrancuda, tá triste, ou emburrado, né? Aí é tudo bem, mas se ficar só no macambúzio sorumbático, fica circular o problema e você nunca sai dele. Exatamente. Né? E veja, uma das características da língua, né, é essa aproximação, né, de sinonímica de determinadas expressões. Né? É claro que algumas, até sei lá, pela pronúncia, né, que elas carregam, pela forma de pronunciar, elas induzem a várias coisas no seu pensamento. Né? E a gente tem isso, né? Alguns atores, né?
eles dizem a mesma frase, mas pode dar entonações diversas à mesma frase, e ela significar a cada entonação algo totalmente diferente. Veja, é a mesma frase, né? O que depende é a entonação de quem está produzindo, né? Então, pode indicar uma série de coisas. Veja, nesse sentido, né, às vezes há uma limitação imensa da palavra escrita para caracterizar essas diversas dimensões de entonação, né? É preciso aí toda uma arte literária específica, né, que possa sugerir aquela provável entonação em que aquela frase foi elaborada, né? Então, embora de todos os instrumentos que nós tenhamos para a transmissão do pensamento, a transmissão semântica da realidade, ainda, né, nós não inventamos nada melhor do que a própria palavra escrita, né? Quer dizer, não existe... Diga. Você falou do exemplo da entonação, tem um exemplo da escrita também, que é a mesma frase, conforme a fonte, a letra, pode dar significado diferente. Tem um exemplo que é muito legal, é assim, uma frase, escrita com letras em vermelho, bem redondinho, eu só penso em você. Aí, lendo essa frase, assim, com letras redondinhas, bonitinhas, parece que a pessoa ama. Quem escreveu ama a outra pessoa. Sim. Aí tem uma outra que é em vermelho também, só que é espirrado, como se fosse espirrado, assim, sangue espirrado. Eu só penso em você. Aí parece que é um serial killer. E a mesma frase. Você veja, a mesma frase escrita de forma diferente induz, né, ou vem carregada de algum elemento semântico, né, que é sugestivo, né, que é sugerido. E outra coisa interessante, você falou da entonação, tem estudos que mostram que as ideias no cérebro elas se agrupam segundo um critério que ainda não está bem definido, mas é justamente aquilo que dá o gatilho. Então, algumas ideias dão gatilho ou levam a outras, encadeiam outras ideias. Sim. E, às vezes, a mesma pesquisa você faz um questionário. Dependendo da pergunta que você colocar primeiro, o resultado é outro, porque o encadeamento cerebral vai ser diferente. Sim. Ou você coloca alguma palavra na frente, você fala tristeza, aí você faz o questionário. Você coloca alegria e faz o mesmo questionário. O resultado vai ser diferente por causa daquela palavra inicial que faz com que a mente... Sim. Vá para alguma parte lá. Isso, e ela se encaminha. Boas ou ideias mais sombrias, entendeu? Sim, sim. Veja, eu tenho uma experiência pessoal da correção de textos, né? Veja, num determinado... Só um exemplo, né? Eu tenho lá um determinado texto e eu fiz algumas correções, algumas pequenas alterações semânticas, né, de construção das frases, das orações. Aí eu perco esse texto, ou eu esqueço ele em algum lugar e não encontro mais. Aí eu pego novamente o mesmo texto, na versão original, e faço novamente correções. Isso, né, muito tempo depois, ou em alguma circunstância totalmente diferente. E às vezes eu já encontrei os dois textos, né, aquele que eu havia perdido, e é incrível a semelhança que as correções adquirem. Eu fiz as mesmas correções nos mesmos lugares, né? Isso às vezes me surpreende. Eu falo, mas o que aconteceu? Mesmo passado um certo período, parece que existe uma tendência à expressão que é muito parecida, né? Quer dizer, quando você vai produzir alguma coisa escrita, né, que a sua tendência é de dizer aquilo da mesma forma, né, ainda que em circunstâncias diferentes. Né? Eu já daria um exemplo diferente. Sim. Já aconteceu de eu escrever um texto, e de repente eu perdi o texto. Aí eu fui escrever de novo, as ideias mudaram totalmente. E aí o rio do Heráclito, que o rio não é o mesmo. Parece que a gente não é o mesmo também, a cada ocasião, a cada local, a gente não é o mesmo. Isso, escrever de novo não, né, mas... no meu caso, a experiência é corrigir de novo, né? Mas escrever de novo sempre. Eu acho que daí é inevitável. Cada vez que você se puser a escrever alguma coisa, você o fará de forma diferente, mesmo que seja sobre o mesmo assunto. E quando o texto não é seu, você pega um outro texto, como a leitura é uma construção,
Conforme você vai vivendo, você vai mudando, você faz uma leitura diferente a cada vez que você se depara com o mesmo texto. Exatamente. Quer dizer, essa é uma possibilidade muito grande, né? De você já estar municiado com alguns conhecimentos que fazem com que determinados textos adquiram outras dimensões que não tinham nas primeiras leituras, né? Existem muitos autores que adquirem um significado imenso à medida que nós envelhecemos. Então, você vai ler determinados autores, eles parecem muito mais apropriados para você ler na maturidade. Porque eles foram escritos, talvez, por alguém que já tinha conquistado um determinado grau de maturidade, né? de experiência. Né? E o texto fica muito mais interessante, muito mais bonito e muito mais rico do que quando você leu das primeiras vezes, às vezes na juventude. Né? Você me deu esperança agora para ler o Kant. Porque, por enquanto, eu não estou entendendo nada. Mas eu estou me esforçando, eu juro que eu estou com boa intenção. Lembrar que quando ele escreveu a Crítica da Razão Prática, ele já estava com 70 e poucos anos. Né? Mas veja só, depois de pensar sobre o assunto, durante no mínimo uns 50 anos. Né? Então, assim, é fruto de 50 anos de pensamento. Então, não pense que você só vai ler o Kant agora. Você vai ter que continuar lendo o Kant, né, várias vezes para que você perceba essas dimensões semânticas que ele carrega, né, nas suas ideias. Né, a profundidade que ele atingiu, né, nesse exercício de pensamento.